A paz, queridos, tudo bem com vocês? Espero que todos se encontrem bem, na paz do nosso Senhor Jesus, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Paola, eu resido na cidade de Limeira, interior de São Paulo, tá? Eu tenho 39 anos, sou mãe do Bruno, da Sofia e da Luna, tá? Eu sou serva, filha do Altíssimo, estou no caminho, batalhando, né, guerreando e buscando o Senhor há aproximadamente 7 anos, desde que o Senhor me chamou, tá? Amados, hoje o assunto aqui é um pouco polêmico, né? É um assunto aí que rende debates aí de horas, né? É um assunto complexo, né? Que é a questão da vaidade. O que o Senhor nos fala sobre vaidade na palavra dele, né? Na minha trajetória, irmãos, aí com o Senhor, passei por muitas denominações, muitas igrejas, né? Eu congreguei em algumas, tá? Eu não vou citar nomes aqui, tá? Mas eu estive em várias delas e em muitas, eu poderia até dizer que em todas, quase todas, sei lá, 90% dessas igrejas, elas são cheias de usos, costumes, doutrinas, heresias criadas por homem, que não vai de acordo com a palavra do Senhor, principalmente nesse aspecto de vaidade. Até porque a palavra do Senhor vai falar aqui em Eclesiastes, tudo é vaidade. Não é só um enfeite, um adorno, um brinco, um anel, pintar um cabelo, passar um batom que é vaidade. Tudo é vaidade. A vida é vaidade, né? Então, nessa caminhada, eu tive vários confrontos em relação a isso, né? E eu creio que o Senhor me chamou justamente para isso, né? Sempre questionei o Senhor, né? Por momentos eu estava congregando nessas igrejas, né? E eu me sentia coagida, envergonhada, humilhada mesmo, né? Por pessoas, né? Que estavam lá e repreendiam a minha aparência, né? Eu sempre fui uma mulher que se cuidou, isso desde de menina, né? Eu sempre tive essa questão comigo dentro de algo saudável, tá, irmãos? E também sempre me preocupei com o cuidado e a beleza em nós de dentro para fora. Eu sempre me alimentei bem, né? Até hoje muito mais ainda, porque até isso o Senhor nos ensina, a beleza ela vem de dentro para fora, né? Nós somos o que nós colocamos dentro do nosso corpo. Então a alimentação ela reflete muito na sua aparência, né? Muitos alimentos contribuem para um cabelo bonito, para uma pele saudável, para uma unha forte, né? Melhora a saúde, né? Te dá um aspecto mais saudável. Então a beleza em si não é só como é que eu posso dizer, irmãos? Algo caricato, né? Como que eu posso dizer, irmãos? Uma casca, uma cara, um rosto, os irmãos entenderam. Algo assim o que denota a nossa aparência. Beleza não é só isso, não é só o que a pessoa vê por fora. Ela se inicia dentro de nós, né? Quando eu procuro me alimentar bem e saudável, além de estar cuidando do templo, que é a morada do Espírito Santo, eu também estou contribuindo para ser uma pessoa bonita. E qual é o problema de ser uma pessoa bonita, bem cuidada, de ter cuidados? Qual que é o problema disso, irmãos? Eu não vejo problema nisso. Sempre questionei o Senhor a isso. E o Senhor falou comigo e falou muito. E me mostrou, né? Que aquilo que eu estava vivendo era doutrina, né? Era heresia, era regra imposta por homem, que não era, o Senhor não estava naquilo, porque o Senhor sempre me deu espírito de ousadia, né?
É claro que no passado eu não entendia, mas eu sabia que eu tinha um chamado, né? Que eu sou escolhida. Então, eu nunca me conformei com certas coisas que eu vi dentro da igreja, né? E uma delas é essa questão, né? Da vaidade. Então, eu sempre confrontei, não no sentido assim de, isso, como assim, irmã, confrontar Deus? Questionei, né? E o Senhor falou comigo sobre isso e falou muito. E me explicou. Até porque naquele início, amados, veja bem, uma pessoa que está no início de uma conversão, buscando uma vida com o Senhor, muitas são influenciadas e são arrastadas por essas denominações que pegam a palavra de Deus, deturpam, colocam regras, né, doutrina deles, e fazem uma lavagem na pessoa e fazem a pessoa acreditar que é aquilo ali, que Deus falou aquilo. E não é. Nem sempre é, né? Então, o que acontece? Muitas dessas igrejas, elas são igrejas, entre aspas, mas são denominadas seita. São seitas. Muitas. Eu não vou citar nomes aqui, tá? Porque, como eu disse, irmãos, eu não gosto de religião. Eu já falei isso em vários vídeos. Eu não tenho religião, eu tenho um estilo de vida chamado Jesus, Yeshua, Jeová, Yahvé, como você preferir chamá-lo. Ele tem mais de 72 nomes aí para nós estarmos invocando o santo nome dele. Eu não gosto de religião. Eu já estive em religião. Já tentaram me moldar em religião, mas eu não me adequei. Deus não tinha aquilo para mim. Tentaram, né? Para de fazer isso, para de passar batom, para de pôr brinco, para de fazer isso, porque senão você vai pro inferno, para de pintar o cabelo. E eu cheguei em Deus, aos pés de Jesus, e falei, Senhor, qual que é isso daí mesmo? Porque eu quero saber. Porque se o Espírito Santo falar para mim parar de usar algo, eu vou obedecer, porque eu obedeço o Deus que eu sirvo. Então eu questionei o Senhor me respondeu. Então, essas igrejas, denominadas igrejas, na verdade são seita. O que é seita, irmãos? Seita, na antiga literatura romana e pré-cristã, é um partido ou escola filosófica. Filosofia, né? É uma variedade de tendências religiosas aí, a religião de novo, dentro do judaísmo, tá? São grupos que professam doutrinas, ideologias, sistema filosófico, religioso ou político. O que eu acabei de dizer, irmãos? Irmãos, eu não gosto de religião. A religião mata. A religião arrasta milhões para o inferno. Jesus Cristo não é religião, ele era judeu, ele não tinha religião. Jesus Cristo é estilo de vida. Eu passei por essas seitas, muitas eram seitas, e o que eu estou falando foi o próprio Deus que me revelou. Eu não vou citar nomes aqui, mas se você pesquisar aí no YouTube, em canais de credibilidade, até canais cristãos, tá, irmãos, de pessoas que têm vida no altar mesmo, vocês vão descobrir quais são essas igrejas que são seitas, que elas criam aqui, ó, esse paradigma de filosofia, de ideologia, de regras impostas por homem. Então, e sabe qual que é o versículo que eles pegam na Bíblia para impor essa ideologia, doutrina e filosofia deles, para colocar do lado desse versículo paralelo do Senhor e fazer as pessoas acreditarem que eu me cuidar, me arrumar e ter uma aparência bonita é pecado? É demoníaco? Eu vou para o inferno? Sabe qual é o versículo que eles pegam? Todas as denominações, elas usam esse versículo que eu vou ler para os irmãos aqui. Está em Timóteo 2, eu vou ler versos 9 e 10. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente com decência e discrição. Não se adornem com tranças, com ouro ou com pérolas, ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Amém? Eles pegam esse versículo para falar para a mulher e até para o homem, né? Porque não é só a mulher que tem que se cuidar. O ser humano tem que se cuidar. O homem também tem que se cuidar. Eles usam essa palavra aqui
para fazer a lavagem na cabeça das pessoas. Ah, Paola, mas Deus está falando aí, né? Que não é para as mulheres se adornarem com trança com ouro, nem com pérola, nem com roupa cara, mas com boas obras como convém a mulher que declara adorar a Deus. O que pega aqui, irmãos, é o seguinte. Quando Deus fala isso, ele quer dizer, basicamente, o seguinte. O Senhor, ele sonda corações. Então, ele sabe das intenções do seu coração. O Senhor sabe de tudo. Então, quando uma mulher, vamos supor, vou dar uma hipótese aqui, uma mulher solteira, ela se adorna, se arruma, Deus sabe se ela está fazendo aquilo puramente, somente para a autoestima e o amor próprio dela, porque o Senhor quer que nós tenhamos amor próprio e autoestima. Isso é necessário. Nós temos que nos amar também. Eu tenho que gostar da minha imagem, gostar da forma que o Senhor me fez, do meu corpo, do meu cabelo, né? Ou se essa mulher está se adornando, se maquiando, se enfeitando para fazer uma má intenção, com uma má intenção. Por exemplo, conquistar algum homem casado, né? Aí já entra o adultério. Talvez para seduzir para a prostituição. Então o Senhor sonda o coração. Vocês estão me entendendo, irmãos? Quando uma mulher faz isso puramente pela questão da autoestima, do amor próprio, do sentir-se bem, que o Senhor quer sim que você se sinta bem e feliz com a sua imagem, eu sou livre. O Senhor sonda meu coração. A Paola não se maqueia e se arruma para seduzir homens. Hoje não mais, porque eu conheci a verdade que liberta. Hoje, quando eu faço isso, e eu faço, irmãos, é para o meu bem-estar, é para a minha saúde emocional. Quem é que não gosta de ser bonito? Quem é que não gosta de ser elogiado? Quem que não gosta, irmãos? Você vai ser hipócrita, vai falar para mim que você não gosta de receber um elogio? Sincero, você não gosta de olhar no espelho e se sentir bem com o que você vê, irmão e irmã? Eu tô falando aqui para homem e para mulher, tá? Porque a vaidade também tem que existir. Saudável, né? A questão do amor próprio e da autoestima também para homem, não é só para mulher, né? Então eles pegam esse versículo e falam lá no altar, e aí a gente vê aquelas coisas que a gente vê aí por aí, né? Coisas absurdas, do nível até que chega extremo da questão higiênica de um ser humano. Mas como assim, Paula? O que você está falando, irmã? Tem algumas seitas que se denominam Igreja do Senhor que a mulher não pode nem se depilar. Irmãos, pelo amor de Deus. Imagina você, varão casado, temente ao Senhor, né? Tendo a sua esposa digníssima, linda, abençoada, sua princesa do Senhor. Os hormônios masculinos, né? O principal, que é a testosterona, é um hormônio que cobre o corpo do homem de pelo, né? E o que diferencia macho de fêmea é justamente os hormônios. O homem tem a testosterona, que faz com que ele tenha muito pelo no corpo. Barba, pelo no peito, nas pernas, pelo no corpo inteiro. Tem homem que tem pelo no corpo todo. Na mulher o hormônio é o estrogênio, né? E tem mais um que eu não lembro agora, onde a mulher tem uma pele mais lisinha, né? Uma pele mais sedosa, mais hidratada. É claro que tem uns pelinhos que crescem, mas não da forma como é no homem. Mas o que descaracteriza homem de mulher e o que faz essa junção ser perfeita e maravilhosa que o Senhor fez é justamente essa diferença. Agora você imagina um homem casado, irmãos, pelo amor de Deus, onde a sua esposa não tem nem a higiene mais, porque ela não se depila. Amados, pelo amor de Deus, imagina uma mulher que não depila a sua axila, a sua parte íntima.
Eu não tô falando aqui que você tem que depilar 100%, não, mas eu tô falando de higiene, porque o pelo, ele traz mau cheiro para o nosso corpo, amados. Aí depois acontece um monte de adultério, de prostituição, de fornicação, principalmente dentro de igreja, vários escândalos de imoralidade sexual e não sabe por quê. A varoa tá lá peluda, largada, jogada. Pelo amor de Deus, irmãos, qual é o homem que vai ter sentir atraído por isso? A mulher não cuida do cabelo, não cuida da pele, não põe um brinco na orelha, não faz uma unha, irmãos, pelo amor de Deus. O homem admira na mulher essa feminilidade, assim como a mulher admira a parte masculina do homem, o másculo. Irmãos, isso é a natureza que o Senhor criou. O que eu estou falando aqui foi a criação, é a criação do nosso Senhor. Foi Ele quem fez isso. Aí depois acontece adultério no casamento, aí depois esse mesmo marido que está lá com a esposa, que não se cuida, que não se ama, porque, amados, uma pessoa que faz isso, ela não tem amor próprio. Ele se envolve com a pornografia, tá cheio, né? Com a prostituição, com a fornicação e até mesmo com o adultério, né? Porque a própria pornografia, um homem que vê pornografia, ele já está adulterando se ele for casado. E se ele for solteiro, ele está em fornicação e prostituição. Porque o pecado começa na mente. A partir do momento que você teve um pensamento impuro, um desejo impuro, e você imaginou e pensou, você já pecou. Mesmo que você não tenha cometido o ato fisicamente falando. Mas já houve o pecado. E tá cheio isso dentro de igreja, irmão. Mas por causa do quê? Por causa dessa doutrina, dessa heresia, dessa hipocrisia. Isso é uma coisa, assim, na minha concepção, tá? Para mim, isso é uma coisa inadmissível. E porque entra a religiosidade. E a religiosidade mata. Você sabe quem tira o crente da igreja, irmãos? É o próprio crente. E geralmente com essas coisinhas aqui, com as regrinhas que eles põem em paralelo à palavra de Deus. É tipo assim, tem a palavra do Senhor e eles fazem uma Bíblia para eles, com as regras dele, e você tem que obedecer. Então aqui você tem que vir de coque, você não pode pintar o cabelo, você não pode passar batom, você não pode nem passar um hidratante no seu corpo, perfume nem pensar, que perfume é do Satanás. Ô irmãos, pelo amor de Deus, vamos acordar, gente. Tem dúvida? Tá com dúvida em alguma questão? Põe o teu joelho no chão e pergunta pro Senhor. Não para comedor de arroz e feijão, que tá inventando coisa, colocando doutrina. Não se deixem ser manipulados, irmãos. Depois que o véu foi rasgado, nós temos a total liberdade de falar com o Senhor face a face. É só ajoelhar e clamar, Ele responde, Ele fez isso comigo, Ele faz com você também. Eu não sou melhor que você, somos todos iguais perantes ao Senhor. Deus não faz acepção de pessoas. Não se deixe levar por doutrina vã, filosofia, ideologia de homem que está no altar e que muitas das vezes está inundado no pecado. Porque ele prega que a esposa dele não pode fazer nada, ela não pode nem tomar banho com sabonete. Mas ele está lá afundado na pornografia, na imoralidade sexual. Irmãos, é verdade isso, tá? Eu não comecei com o Senhor ontem, não. Tá? Faz 7 anos. E como eu acabei de dizer aqui, eu passei por várias igrejas, várias seitas. E eu vi tudo isso. E eu me posicionei, porque o Senhor me chamou não para ter espírito de covardia, sim de ousadia. E eu falei para o Senhor, quero que o Senhor me fale e me revela sobre isso. E Ele revelou. Amados, como Ele revelou. O Senhor é tremendo, irmãos. Tem dúvida? Põe o seu joelho no chão. Para de confiar em homem. Maldito homem que confia em homem. Eu não estou falando aqui que todo escolhido, todo que tem chamado que está no altar, ele está em pecado ou ele está fazendo regras, doutrinas e heresias. Mas uma grande maioria. Tá cheio de falsos profetas, você pode ver isso daí na internet, tá cheio de coach religioso, coach espiritual, tá assim, ó, dá uma olhada aí no YouTube que você vai ver. Eu não estou generalizando, é claro, e glória a Deus por isso que tem os servos, tem os profetas fiéis, os verdadeiros, mas são poucos, viu, irmãos? São poucos. A grande maioria
tá arrastando milhares para o inferno. Então, quando eu comecei a ter esses conflitos, esses questionamentos, eu comecei a orar, jejuar, entrar na madrugada e comecei a falar: Senhor, eu quero que o Senhor me responda. Porque eu quero te agradar, eu quero te obedecer. Se o Senhor falar para mim que eu devo parar de pintar o cabelo, passar batom, pôr brinco na orelha, usar anel, usar colar, usar gargantilha, então o Senhor vai falar para mim, o Senhor vai falar. O Senhor. Eu não aceito ouvir isso de homem. E aí eu comecei, eu orei, eu clamei, eu jejuei, eu desci na madrugada, porque o reino do Senhor é tomado à força, tem um preço a se pagar e é preço de sangue. E ele me respondeu. E o que ele me disse aqui, se eu for falar para vocês, a gente vai ficar num vídeo de 3 horas aqui, porque tem uma infinidade. A Bíblia é repleta e eu nem pesquisei tudo, eu estudei um pouco. Eu falei, Senhor, eu peguei aqui alguns trechos, alguns versículos, alguns livros da Bíblia que o Senhor fala sobre essa questão de uso de brinco, de colar, de pulseira, de anel. Tá? Eu vou começar aqui com o primeiro que o Senhor me dera, que está em Gênesis 41, tá? Capítulo 41, versos 42, que é quando José foi tirado do calabouço e o Senhor levantou ele como rei lá no Egito, né? E aí Faraó, né, através do agir do Senhor, porque quando o Senhor manda, até demônio obedece. Faraó, ele era o quê, irmãos? Ele era usado por quem? Mas a partir do momento que o Senhor faz o agir dele, tem que obedecer. Mesmo o servo de Satanás, ele obedece e o próprio Satanás. Então, em Gênesis capítulo 41, versos 42, o Senhor nos fala: E tirou o Faraó o anel de sua mão, o anel de sinete, e pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fina, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. O próprio Deus fez isso com José. Então o Senhor pôs um anel de sinete de ouro, um colar de ouro em José e levantou ele rei, né? Os irmãos com certeza sabem dessa palavra, é muito famosa, muito usada, né? O homem que dormiu escravo acordou governador e o Senhor o tornou irreconhecível porque mudou as suas vestes, né? E o Senhor colocou o anel de ouro e o colar de ouro no pescoço de José. Aí depois vem a história de Esther. Lembra da história de Esther? Que foi coroada rainha no lugar de Vaste, que era desobediente e não queria saber do Senhor, né? Então, a história de Esther é o seguinte: o rei se apaixonou por Esther e a amou, mais do que todas as mulheres do seu harém. E ela o conquistou. Ele o aprovou, né? E amou a ela mais do que todas as virgens e a coroou rainha, né? Colocando nela também coroa, colar, anel e adornos de ouro, né? O Senhor levantou a Esther. Quem não sabe da história de Esther, ela era a mais improvável. Houve 120 províncias que se referem a 120 mulheres que foram ali para competir, né, o amor do rei, mas o rei achou graça diante da Esther. E assim como todo rei, quando ela foi coroada, ela recebeu colar, anel, bracelete e gargantilha de ouro, né? Depois também o Senhor tem uma palavra lá em Gênesis capítulo 24, no versículo 22, 47 e 53, que o Senhor vai falar: Quando os camelos acabaram de satisfazer a sede, o homem tomou um pingente de ouro com 6 gramas em forma de aliança e o colocou no nariz da moça. E também lhe deu 2 pulseiras de ouro que pesavam cerca de 120 gramas. Tá? E por aí vai. Tá? O Senhor também me deu Ezequiel 16:11. E adornei todo o teu corpo com joias e coloquei braceletes nos teus braços e uma gargantilha em torno do seu pescoço de ouro. Tá? O Senhor vai também nos falar em Cânticos 1, capítulo 1, versos 10. Lindas são tuas faces entre teus brincos, e belo é o teu pescoço com os colares que te adornam. Amém?
O Senhor também fala em Provérbios, capítulo 1, versos 9. Pois eles formarão uma coroa de bênçãos para a tua cabeça e um colar de honra no teu pescoço. E por aí vai, tá, amados? Como eu falei que se eu for ficar aqui, né, vai ficar num vídeo de 3 horas. O meu celular nem suporta isso, porque ele tá velhinho já, tá? Mas eu vou citar aqui os mais versículos que o Senhor fala sobre isso para você, se você quiser, você pode comprovar aí, que eu tô falando na palavra. Então o que eu falo eu provo, porque eu tô falando o que Deus falou para mim, não o que o homem me disse, tá? O Senhor vai falar também sobre a questão de vaidade e se pode ou não usar adornos, lá em Cânticos, capítulo 4, versos 9. O Senhor também vai dizer a mesma coisa em Isaías, capítulo 3, versos 19. O Senhor vai falar também em Daniel, capítulo 5, versos 7, 16 e 29. O Senhor também vai falar em Isaías, capítulo 3, 21. O Senhor nos fala também em Gênesis, capítulo 34, versos 4. O Senhor também nos diz em Êxodo, capítulo 32, versos 2. O Senhor vai falar em Jó, capítulo 42, versos 11, que é uma parte muito linda, que depois que o Senhor restituiu toda a vida de Jó, todos os filhos receberam um anel de ouro que foi colocado no seu dedo. Oh, glória, aleluia, Senhor. E também em Apocalipse, capítulo 4, versos 4 e 10, o Senhor também fala sobre a questão de uso de adornos. Amém, amados? Então é isso, amados. Eu deixo aí, tá? A prova de que você não vai para o inferno e não é pecado se adornar, se cuidar e se amar. O Senhor quer que você se ame. Você se amando, você vai amar o seu próximo. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Mas como que eu vou amar meu irmão se eu não amo nem eu mesma? Como que eu vou cuidar da minha família se eu não cuido nem de mim, do meu templo? Então, o Senhor quer que você se ame, se cuide. Eu não estou aqui falando de exagero. Eu não estou aqui falando que você tem que colocar o seu coração em vaidade. Não é isso. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Como está lá em Timóteo, o que Deus quer dizer é que Ele sonda o coração. Quando eu me cuido, me arrumo, eu faço isso para quê? Você compreende, irmãos? Qual é a intenção do meu coração? O Senhor sonda isso, tá? É isso que o Senhor sonda. Mas o Senhor quer que você se ame, quer que você seja feliz, quer que você goste da sua imagem. E Ele quer que você seja bonito, bonita, cheiroso. Amados, Deus é cheiroso, Ele é lindo. O Espírito Santo ele é branco, Ele é limpo, Ele é cheiroso. Quem gosta de coisa feia, fedida, horrorosa, é o inimigo. Eu já tive várias experiências, tá? O Senhor também fala muito comigo em sonhos. E eu já vi demônios materializados na minha frente. Irmãos, eles são muito feios. E eles cheiram mal. Eu já vi, irmãos, já tive experiências, eu já vi. Demônio materializado na minha frente. Todo atrofiado, corcunda. Fedido, que eles fedem. Horrorosos. É claro que aqui na Terra eles se materializam usando pessoas lindas e maravilhosas, né? Mas no mundo espiritual real, eles são, a face verdadeira deles é horrenda, é nojenta. Eles são feios e fedidos. Agora o Espírito Santo é branco, puro, lindo e cheiroso. E você acha que o Senhor não quer isso para você, amado? Deus é lindo, Jesus é lindo, o Espírito Santo é lindo, os anjos são lindos. Nós somos feitos imagem e semelhança do Senhor. Você é linda, minha irmã. Você é maravilhosa. Eu não estou aqui também querendo colocar que você é obrigada a fazer isso. Cada um tem a sua essência, o seu estilo, né? Há uma irmã que seja mais básica, há um irmão que seja mais discreto. Amém, glória a Deus. O que eu estou dizendo é que você deve sim se cuidar, cuidar da sua aparência, se amar, tá? Seja você mais básico, mais discreto. Ah, irmã, mas eu não gosto de batom vermelho. Amém, amada. Passa um rosa, passa um nude. Amém. Ah, irmã, mas eu não gosto de pérola. Amém, amada. Usa prata, usa ouro, se o Senhor te abençoar. Ou bijuteria.
Mas se cuide, se ame. O Senhor quer isso. Eu tenho vida com o Senhor, amados. Eu não estou falando balela aqui, não. O que eu falei, eu estudei, eu orei, eu jejuei. Porque eu queria tirar essa dúvida. Porque se o Espírito Santo falasse para mim, Paola, isso daí é pecado, você vai para o inferno, eu não estaria mais usando. Agora, é claro que uma mulher de Deus, ela vai ter compostura, ela vai ter pudor. Nós, como mulheres de Deus, devemos nos vestir com decência. Não devemos ser vulgar, usar roupa curta com decote. É claro que não, amados. Mas se cuidar, você mulher casada que tem o seu varão, se cuide para o seu esposo. Fique cheirosa, bonita para o seu marido. O Senhor sonda seu coração. Se você está fazendo isso para o seu esposo, você acha que o Senhor não tem prazer nisso? E a mesma coisa, você varão que tem a sua esposa, também se cuide. Mulher também gosta de homem cheiroso, de homem com a barbinha feita, de homem que passa o antitranspirante. Qual que é o problema, amados? Então vamos acordar, né? Vamos acordar, vamos sair dessa esfera de religiosidade, porque mata, viu, irmãos? Mata, vigia com isso daí, tá? Então isso daí, o Senhor colocou no meu coração hoje, eu orei de manhã, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Faz tempo que eu tô querendo falar sobre isso, mas eu tava um pouco insegura, porque eu sei que isso é polêmico, mas o Senhor hoje falou, hoje você vai falar sobre a questão da vaidade, tá? Então hoje o principal assunto foi esse, o Senhor colocou no meu coração para te entregar, tá? Fica na paz do nosso Senhor, tá? Medita aí, tá? Volta o vídeo aí, porque vocês viram tanto de versículo que eu falei, que fala sobre isso, estuda, mas acima de tudo, peça orientação para o Senhor, porque o véu foi rasgado, tá? Eu não tô falando que você não pode perguntar pro seu pastor alguma coisa, não é isso que eu tô falando, tá, irmãos? Mas você também tem total e livre acesso ao Espírito Santo de Deus. Tá ok? Você pode fazer isso. Eu faço isso. Você deve fazer isso. Mesmo que um homem que esteja no altar fale para você, ó, faz A, faz B. Ah, vai por esse caminho ou vai pelo aquele. Mesmo assim, ajoelhe e pergunte para o Senhor se é isso mesmo. Porque o homem que está lá no altar, ele está suscetível a erro, irmãos. Ele não é perfeito. Na maioria das vezes, como eu acabei de dizer, muitos estão atolados no pecado. Então vigia, presta atenção, tá? Conversa com o Senhor, tenha intimidade, comunhão, relacionamento com Cristo, que Ele fala ao teu coração, Ele confirma, Ele dá a palavra. Amém, irmãos? Então é isso, fica na paz do nosso Senhor. O meu desejo hoje é que você e a sua casa sirvam ao Senhor. E o meu desejo é que o Senhor venha falar ao teu coração, como Ele fala no meu, como Ele me explica e me ensina todas as coisas no mundo espiritual. Amém? Fica na paz de Cristo e até o próximo vídeo.